Bom, boa noite. Esse é o nosso segundo encontro, Deserto Filosófico 2, e seguindo na leitura do livro do Nigel Harburton, e hoje nós falaremos sobre Aristóteles. E vou conduzir essa leitura e vou buscar em alguns momentos fazer aquelas pausas explicativas. A verdadeira felicidade, Aristóteles. Uma andorinha só não faz verão. Provavelmente você deve pensar que essa frase é de William Shakespeare ou de algum outro poeta. Até poderia ser, mas na verdade ela é de um livro de Aristóteles chamado Ética Nicômaco, que recebeu esse título por ser dedicado ao seu filho Nicômaco. Aristóteles queria dizer que para provar que o verão começou, é preciso mais do que uma andorinha ou mais do que um dia quente. Do mesmo modo, pequenos prazeres não representam a verdadeira felicidade. Para ele, a felicidade não passava de uma alegria momentânea. Surpreendentemente, ele acreditava que as crianças não podiam ser felizes, o que parece um absurdo. Se as crianças não podem ser felizes, quem pode? No entanto, isso revela o quanto sua visão de felicidade era diferente da nossa. As crianças estão apenas começando a viver e, por isso, não tiveram uma vida plena em nenhum sentido. A verdadeira felicidade, argumentava Aristóteles, exigia uma vida mais longa. Aristóteles foi discípulo de Platão, que havia sido discípulo de Sócrates. Desse modo, esses três grandes pensadores formam uma corrente: Sócrates, Platão e Aristóteles. Geralmente funciona assim: gênios não costumam surgir do nada. A maioria deles teve um professor que serviu de inspiração. Mas as ideias desses três são bem diferentes umas das outras. Cada um teve uma abordagem original. Para simplificar, Sócrates foi um excelente dialogador, Platão foi um escritor fenomenal e Aristóteles interessava-se por todas as coisas. Sócrates e Platão acreditavam que o mundo que vemos era um pálido reflexo da verdadeira realidade, que só poderia ser alcançada por meio do pensamento filosófico abstrato. Aristóteles, em contrapartida, era fascinado pelos detalhes de tudo que o cerca. Infelizmente, quase todos os escritos de Aristóteles que sobreviveram têm a forma de anotações de aulas. Porém, esses registros de seu pensamento ainda exercem um impacto gigantesco na filosofia ocidental, mesmo que muitas vezes o estilo de escrita seja frio. Aristóteles não foi apenas um filósofo, ele era também fascinado por zoologia, astronomia, história, política e drama. Aristóteles nasceu na Macedônia em 384 a.C., ou antes da Era Comum. Depois de estudar com Platão, viajar e trabalhar como tutor de Alexandre o Grande, ele fundou a própria escola em Atenas, chamada Liceu. Trata-se de um dos mais famosos centros do ensino do mundo antigo, algo parecido com as universidades modernas. De lá, ele enviava para fora pesquisadores que voltavam com novas informações sobre todos os assuntos de sociedade política à biologia. De sociedade política à biologia. Ele também fundou uma importante biblioteca. Em uma famosa pintura do renascentista Rafael, A Escola de Atenas, Platão aponta para cima, para o mundo das formas. Aristóteles, ao contrário, está com a mão voltada para o mundo diante de si. Eu acho muito legal essa imagem da Escola de Atenas, de Rafael, que Platão ele está com a mão para cima, anunciando que o que é importante é o mundo das ideias. Então, Platão ele desconsidera o mundo concreto, material, chama esse mundo de mundo sensível e ele considera o inteligível, que dentro de uma interpretação mais espiritual a gente pode chamar de céu, o paraíso, enfim, né? A salvação eterna das religiões monoteístas.
Para Platão é o mundo das ideias, o mundo da forma, o mundo do supremo bem, o mundo do sol, né, dentro da analogia do mito da caverna, o sol que seria o supremo bem. Mas Aristóteles, nesse quadro, ele não está apontando para baixo, ele está com a mão assim, né, que indica, dentro da minha visão, o equilíbrio, a virtude, a justa medida entre os excessos e a ausência das coisas. Aquela mão centralizada indica a ética para Aristóteles, que através do exercício do hábito eu vou procurando a justa medida entre o excesso e entre aquilo que me falta. Então, por exemplo, para Aristóteles, a coragem é uma virtude e eu preciso exercitá-la para poder ter a coragem. Se eu não tenho coragem, me falta, eu seria um covarde. E se eu tenho coragem demais, eu posso meter o pé pelas mãos e posso abusar da minha grande coragem, como se eu fosse um super-herói ou uma Mulher Maravilha. Então, essa pintura ela é muito bacana. Aliás, né, dentro dessa pintura não mostra somente Platão e Aristóteles, né? Mostra grandes filósofos da Idade Antiga. Muito bem. Platão teria se contentado em filosofar dentro de um gabinete, contemplação. Aristóteles queria explorar a realidade, esta que experimentamos por meio dos sentidos. Ele rejeitou a teoria das formas de seu professor, a teoria das ideias, pois acreditava que a maneira de entender qualquer categoria geral era examinando seus exemplos particulares. Assim, o que é não apenas pensar abstratamente sobre a forma do gato ou o que seria a ideia do gato. Uma das questões que ocupou a reflexão de Aristóteles foi como devemos viver. Sócrates e Platão já haviam feito essa pergunta. A necessidade de respondê-la faz parte do que leva as pessoas à filosofia pela primeira vez. Aristóteles tinha uma resposta própria que, em sua versão simples, era buscando a felicidade. Como devemos viver para Aristóteles? Buscando a felicidade. A finalidade do ser humano é ser feliz. Mas o que significa buscar a felicidade? Hoje, muitas pessoas entenderiam a expressão como modos de curtir a si próprias. Para você, talvez a felicidade envolva férias no exterior, ir a festas e festivais de música ou desfrutar o tempo com os amigos. Ou ainda agarrar o seu livro predileto ou ir a uma galeria de arte. Essas coisas podem até ser ingredientes de uma boa vida, mas Aristóteles certamente não acreditava que a melhor maneira de viver era sair em busca de prazeres como esse. Na visão dele, uma boa vida não se resumiria a isso. A palavra grega que Aristóteles usava era eudaimonia, que costumava ser traduzida como prosperidade ou sucesso e não como felicidade. É algo que vai além das sensações de prazer que temos ao tomar um sorvete de manga ou acompanhar a vitória de um time esportivo. A eudaimonia não diz respeito a momentos efêmeros de alegria ou como nós nos sentimos. Ela é mais objetiva do que isso. Trata-se de um termo bastante difícil de compreender, pois estamos muito acostumados a pensar que a felicidade diz respeito apenas ao modo como nos sentimos. Pense numa planta. Se você regá-la, colocá-la para tomar luz e talvez adubá-la um pouco, ela vai crescer e florescer. Se negligenciá-la, a mantiver no escuro, deixar que insetos comam suas folhas ou que ela seque, ela vai murchar e morrer. Ou, no mínimo, parecer uma planta nada viçosa. Os seres humanos também podem florescer, como as plantas, embora nós, diferente delas, façamos escolhas sobre nós mesmos. Decidimos o que queremos ser e fazer. Essa parte do livro ela me lembra o real significado da palavra eudaimonia. Eudaimonia significa florescimento. E se nós nos comportarmos como uma planta, se nós buscarmos a eudaimonia como uma planta busca, a gente sabe que uma planta para crescer bonita, ela precisa ser podada e regada. E eu gosto muito dessas palavras, porque dentro da nossa vida, se a gente quer buscar eudaimonia, em algumas circunstâncias a gente precisa da
poda necessária e poda dos nossos prazeres. Em algumas situações, em algumas circunstâncias, em alguns contextos, a gente precisa diminuir um pouco a sofisticação do nosso prazer, receber algumas podas necessárias em alguns momentos, para que a gente possa florescer e crescer de outros modos também. Por isso que esse canal ele tem esse nome, né? Deserto Filosófico. Porque em algumas circunstâncias da vida a gente precisa entrar para o deserto, refletir, ficar só com o necessário, abandonar ou renunciar, nem que seja por um momento, por um instante, algumas coisas boas da vida, algumas coisas que a gente gosta, para que no futuro a gente possa ter com mais abundância. Então a gente recebe a poda para poder florescer. E para regar a gente precisa de água. E qual é a fonte, né, para que tu seja uma planta regada? Onde tu busca a essa água? Algo importante também de refletir. Não adianta só ser podado. É necessário para florescer ir na fonte. Quais são as tuas fontes? Quais são os lugares em que, de certo modo, alimenta a tua alma, a tua existência, a tua vida? Seguindo a leitura. Aristóteles estava convencido da existência da natureza humana e de que os seres humanos, como dizia, têm uma função. Há um modo de vida que combina mais conosco, o que nos distancia dos animais e de todas as outras coisas. O que nos distancia dos animais e de todas as outras coisas é o fato de podermos pensar e raciocinar sobre o que devemos fazer. A partir disso, ele concluiu que o melhor tipo de vida para o ser humano é aquele que usa os poderes da razão. Surpreendentemente, Aristóteles acreditava que as coisas sobre as quais não sabemos nada, inclusive os acontecimentos após a morte, poderia contribuir para a nossa eudaimonia. Isso soa um pouco estranho. Supondo que não exista uma vida após a morte, supondo que não exista uma vida após a morte, de que maneira as coisas que acontecem quando não estamos mais por perto afetam nossa felicidade? Bem, imagine que você tenha filhos e que sua felicidade resida em parte nas esperanças para o futuro das crianças. Se de forma lamentável seu filho adoece seriamente, depois de você ter morrido, a sua eudaimonia terá sido afetada por isso. Na visão de Aristóteles, sua vida terá piorado, mesmo que você realmente não saiba sobre a doença do seu filho e não esteja mais vivo. Isso explicita bem sua ideia de que a felicidade não é só uma questão de como nos sentimos. A felicidade, nesse sentido, diz respeito à nossa realização global na vida, algo que pode ser afetado pelo que acontece com as pessoas que são importantes para nós. Essa realização também pode ser afetada pelos eventos que não controlamos e não conhecemos. O fato de estarmos ou não felizes depende parcialmente da boa sorte. Eu vou ler de novo esse parágrafo, para que eu possa, de certo modo, compreender melhor. Dentro da minha humanidade leitora, creio que eu não consegui entender 100% desse parágrafo. E realmente, né, soa estranho um pouco aqui. Aristóteles acreditava que as coisas sobre as quais não sabemos nada, inclusive os acontecimentos após a morte, poderiam contribuir para a nossa eudaimonia, ou seja, aquilo que não depende de nós, aquilo que não depende da nossa liberdade ou do nosso gosto, inclusive pós-morte, pode influenciar a nossa eudaimonia. Supondo que não exista vida após a morte, de que maneira as coisas que acontecem quando não estamos mais por perto afetam a nossa felicidade? Muito bem. Imagine que você tenha filhos e que sua felicidade resida em parte nas esperanças para o futuro das crianças. Se de forma lamentável seu filho adoece seriamente depois de você ter morrido, a sua eudaimonia terá sido afetada por isso, né?
A doença do meu filho me afeta enquanto eu estou vivo. Será que depois que eu morrer, de certo modo, a minha eudaimonia será influenciada pela doença do meu filho? Na visão de Aristóteles, sua vida terá piorado, pois mesmo que você não saiba sobre a doença do seu filho e não esteja mais vivo, mesmo que eu não saiba mais da doença porque eu não estou vivo, isso poderia afetar minha eudaimonia. Isso explicita bem sua ideia de que a felicidade não é só uma questão de como nos sentimos. A felicidade, nesse sentido, diz respeito a uma realização global na vida, algo que pode ser afetado pelo que acontece com as pessoas que são importantes para nós. Que é verdade. Concordo. Essa realização também pode ser afetada pelos eventos que não controlamos e que não conhecemos. O fato de estarmos ou não felizes depende parcialmente da boa sorte. A escola do estoicismo, que é uma escola helenística que nós iremos estudar, ou no Deserto Filosófico 3, ou no Deserto Filosófico 4, enfim, vai falar um pouco disso, né? Existem ações que dependem de nós, e existem ações externas que não dependem de nós. Então, por que eu vou ficar triste ou vou me lamentar sobre coisas que não dependem da minha liberdade? É um exercício, né? É um exercício de aceitação, de gratuidade, de conformidade com aquilo que eu não tenho o que fazer. E, de certo modo, essas coisas que acontecem e que não dependem de ti, coesões externas à tua própria liberdade, muitas vezes influencia na nossa eudaimonia, sim. Né? E o exercício filosófico para o estoicismo seria um exercício de aceitação. E através de meditações também. A meditação nos ajuda a aceitar uma vida meditativa, uma vida de contemplação, uma vida de silêncio, uma vida de oração, ajuda, conforta muitas vezes nesta aceitação de realidades que tu não tens o que fazer para mudar. A questão central é: o que podemos fazer para aumentar a chance da eudaimonia? A resposta de Aristóteles era: devo desenvolver um tipo certo de caráter. Então, como é que eu busco a minha eudaimonia? Desenvolvendo caráter. Precisamos sentir os tipos certos de emoção no momento certo, e eles farão com que nos comportemos bem. Em parte, isso dependerá de como fomos criados, pois a melhor maneira de desenvolver bons hábitos é praticá-los desde cedo. Como é que eu exercito a virtude em Aristóteles? Através do hábito, exercício. Portanto, a sorte também tem o seu papel nisso. Bons padrões de comportamento são virtudes. Padrões ruins são vícios. Pense na virtude da coragem durante uma guerra. Acabei de falar antes, um spoiler. Talvez um soldado precise colocar a própria vida em risco para salvar alguns cidadãos do ataque de um exército. O temerário não se preocupa com a própria segurança. Ele também poderia entrar numa situação perigosa, talvez até quando não precisasse. Mas isso não é a verdadeira coragem, e sim uma ação imprudente de correr riscos. No outro extremo, o soldado covarde não consegue superar seu medo o suficiente para agir de maneira apropriada e ficará paralisado diante do terror no momento exato em que mais se precisa dele. O sujeito valente ou corajoso, no entanto, também sente medo nessa situação, mas é capaz de dominá-lo e agir. Aristóteles pensava que toda virtude está entre dois extremos como esse. Aqui a coragem está na metade do caminho entre a temeridade e a covardia. Isso costuma ser chamado na doutrina de Aristóteles de justa medida ou justo meio. A abordagem de Aristóteles à ética não tem um interesse apenas histórico. Muitos filósofos modernos acreditam que ele estava certo quando a importância de desenvolver as virtudes e que sua visão do que é felicidade era precisa e inspiradora. Lerei de novo. Muitos filósofos modernos acreditam que ele estava certo quanto à importância de desenvolver as virtudes e que sua visão do que é a felicidade era precisa e inspiradora. Eles acreditavam que, em vez de
procurar aumentar nossos prazeres na vida, deveríamos tentar nos tornar pessoas melhores e fazer a coisa certa. Isso é o que faz a vida caminhar bem. Tudo isso leva a crer que Aristóteles estava interessado apenas no desenvolvimento pessoal do indivíduo, mas ele não estava. Os seres humanos são animais políticos, argumentava ele. Precisamos conseguir viver com os outros e precisamos de um sistema de justiça para lidarmos com o lado mais obscuro da nossa natureza. Ou seja, para Aristóteles, o lugar do ser humano é na ágora. O homem é um animal político. O homem, ele busca o bem-estar da sua comunidade. O homem, ele é um cidadão que precisa não se acovardar diante dos seus direitos de cidadania, mas sim exercer de modo coerente, prudente, na justa medida, os seus direitos de cidadão. Logo, o homem é um animal político. Ele é um animal da polis. Ele não é um ser individualista que vive isolado. Ele vive em comunidade. A eudaimonia pode ser alcançada em relação à vida em sociedade. Nós vivemos juntos e precisamos encontrar nossa felicidade interagindo bem com aqueles que nos cercam, em um estado político bem ordenado. Entretanto, a genialidade de Aristóteles teve um efeito colateral lastimável. Ele era tão inteligente e sua pesquisa era tão abrangente que muitas pessoas que liam suas obras acreditavam que ele estava certo em relação a tudo. Isso foi péssimo para o progresso e péssimo para a tradição filosófica iniciada com Sócrates. Vamos ler isso de novo para entender. A genialidade de Aristóteles teve um efeito colateral lastimável. Ele era tão inteligente e sua pesquisa era tão abrangente que muitas pessoas que liam suas obras acreditavam que ele estava certo em relação a tudo. Isso foi péssimo para o progresso e péssimo para a tradição filosófica iniciada com Aristóteles. Durante centenas de anos depois de sua morte, a maioria dos estudiosos aceitou ideias aristotélicas sobre o mundo como verdades inquestionáveis. Para eles, bastava provar que Aristóteles havia dito algo. Isso é o que se costuma chamar de verdade por autoridade. Acreditar que algo tem de ser verdade porque uma importante figura de autoridade disse que era. E a gente muitas vezes usa o argumento de autoridade, né? Óbvio que é mais amplo do que isso aqui que nós estamos lendo, né? Mas tem pessoas que, para se valer, para buscar uma persuasão, influenciar, persuadir o outro, usa argumentos de autoridade. Ou argumentos de que outros, então, falaram, né, de acordo com Beltrano, o que, de certo modo, isso é correto, né? Quando a gente vai escrever um artigo na faculdade, a gente vai usar argumentos e citações de quem dedicou muito de sua vida por isso. Então, a gente precisa, a todo momento na universidade, estar fundamentado nas escritas dos nossos artigos, né? Enfim. E alguns vão usar um argumento de autoridade meio falacioso, né? Que muitas vezes a gente usa a nossa própria vida como autoridade para discursar sobre algo. Bom, isso é panos para a manga, né? Voltando para acabar. O que você pensa que aconteceria se jogasse de um lugar alto dois objetos do mesmo tamanho? Um de madeira e outro mais pesado, de ferro. Qual deles chegaria primeiro ao chão? Aristóteles pensava que o mais pesado cairia mais rápido. Na verdade, o que acontece não é isso. Eles caem na mesma velocidade. Porém, como Aristóteles disse que o mais pesado caía mais rápido, praticamente todos acreditaram durante a Idade Média que isso seria verdade. Não era preciso ter mais provas. Para testar essa afirmação, Galileu Galilei, no século XVI, supostamente jogou do topo da Torre de Pisa uma bola de madeira e uma bola de canhão.
Nossa, mais de 1.500 anos, mais de 1.600 anos. As duas atingiram o solo no mesmo momento. Então Aristóteles estava errado, ele estava sendo refutado nesse momento. Mas teria sido fácil demonstrar isso muito tempo atrás. Né? Já poderia ter sido refutado muito antes. Confiar na autoridade de outra pessoa era algo completamente contra o espírito de pesquisa de Aristóteles. Olha que interessante. Confiar na autoridade de outra pessoa era algo completamente contra o espírito de pesquisa de Aristóteles. Acreditar só porque o outro falou. E também é algo contra o espírito da filosofia. A autoridade por si só não prova absolutamente nada. Os métodos próprios de Aristóteles era a investigação, a pesquisa e o livre raciocínio. A filosofia floresce no debate, na possibilidade de estar errada, senão ela vira uma ciência. A filosofia ela está a todo momento colocando em xeque, em ironia socrática, aquilo mesmo que ela afirma enquanto verdade. E a filosofia não pode afirmar que isto é verdade. No momento que a filosofia faz isso, segundo o professor Cortella e tantos outros, vira ciência. Olha o meu argumento de autoridade aqui, né? Quando a filosofia bate o martelo e diz que isso é uma verdade absoluta, isso não é filosofia, isso é ciência. Né? Muito bem. A autoridade por si só não prova absolutamente nada. Os métodos próprios de Aristóteles eram a investigação, pesquisa e o livre raciocínio. A filosofia floresce no debate, na possibilidade de estar errada, na contestação de visões e na exploração de alternativas. Felizmente, em todas as épocas, houve filósofos prontos para pensar de maneira crítica sobre os que os outros dizem estar certo. Um filósofo que tentou pensar de maneira crítica sobre absolutamente tudo foi o cético Pirro, escola do ceticismo. No Deserto Filosófico 3, a gente vai fazer uma aula sobre as escolas helenísticas, e dentro da escola helenística, dentro das várias que houveram, uma delas é o ceticismo, que pratica a arte da epoché, ou epoché, que é a suspensão do juízo. O cético, ele é extremamente estudioso, ele estuda, de certo modo, todos os lados da moeda, todos os argumentos que defendem ou que atacam determinado assunto, e não vão dar aquela opinião veemente, efusiva diante dos assuntos, eles preferem suspender o juízo para não perder a sua felicidade de espírito, que lá nas escolas helenísticas nós vamos chamar de ataraxia. Se aqui para Aristóteles a felicidade, o florescimento é eudaimonia, para as escolas helenísticas a busca da paz de espírito, de uma vida sem dor, o nome que nós damos para isso é ataraxia. E nesse contexto helenístico surgiram várias escolas que a gente irá abordar no Deserto Filosófico 3. Ok? Porém, antes do Deserto Filosófico 3, eu vou fazer um Deserto Filosófico 2, parte 2, porque o que nós conversamos de Aristóteles nessa aula? A gente falou mais sobre a ética aristotélica. Mas tem tanta coisa para falar de Aristóteles, as quatro causas, ato e potência, substância, essência e aparência. Então, existem outros conteúdos importantíssimos para a gente entender Aristóteles, o seu entendimento metafísico, né? A metafísica para Aristóteles como é, e a gente vai precisar e aí de um Deserto Filosófico parte 2. Ok? Muito obrigado pela escuta, muito obrigado pela participação. Até a próxima. Tchau.